Meu nome é Solange Petrocino, sou diretora acadêmica da Moderna e estou aqui hoje para conversar sobre a organização, a reorganização do currículo e por que a gente tem que reorganizar. Para começar a nossa conversa, eu vou mostrar para vocês aqui uma apresentação, primeiro para a gente conversar um pouquinho sobre o que é currículo, antes da gente dar continuidade à nossa fala, entender um pouquinho, quando eu falo de currículo, o que eu estou trazendo. Eu trouxe aqui alguns autores, Tomás Tadeu, que eu gosto muito, nesse livro Documentos de Identidade, da maneira que ele aborda o currículo, para ficar uma sugestão para vocês de leitura, e também aí da Júlia Malachen, que vai falar também sobre essa cultura e conhecimento sobre o currículo. Esse texto que a gente tem aqui do Moreira e Kandal, também eu acho bastante interessante, que ele fala que o currículo é o campo de conhecimento pedagógico, no qual se destacam as experiências escolares em torno do conhecimento, levando sempre em consideração a especificidade da escola, em meio a relações sociais e a sua contribuição para a construção das identidades dos estudantes. Assim, associa-se o currículo ao conjunto de esforços pedagógicos desenvolvidos com intenções educativas. Está muito bacana explicar de uma maneira mais detalhada, mas na verdade é para dizer exatamente o que está embaixo, é toda a ação que acontece na escola. Então, currículo é a maneira com que você recebe os pais, como que você estruturou fisicamente a sua escola, como a cantina funciona, como são suas festas, quais são os fins das suas festas, como você faz comunicado, tudo isso é currículo. No currículo tem que estar explicitado, como está na frase anterior, a especificidade da escola e a sua proposta pedagógica, aqui você vê a sua missão, a sua visão, o que a escola tem. Mas eu gosto muito dessa frase de colocar que é toda ação que acontece na escola, que fica fácil de entender o que tem que estar no currículo, né? E depois a gente vai ter uma outra conversa para falar um pouquinho especificamente onde a gente explicita esse currículo, né? O currículo sistematiza os esforços pedagógicos, todos eles, obviamente, a função social da escola é a aprendizagem, então tudo o que acontece dentro da escola foca nisso, e a gente tem agora uma base orientadora do currículo, né? A gente tem a Base Nacional Comum Curricular, que foi homologada primeiro da Educação Infantil e Fundamental, e mais recentemente do Ensino Médio, que ela já traz bastante modificações que a gente tem que realizar no nosso currículo escolar da nossa escola. Acho que uma das grandes transformações, diria uma das, não, as três transformações majoritárias que a base traz, é o desenvolvimento de competências, então é o ensino baseado em desenvolvimento de competências, a organização por áreas do conhecimento e a formação integral. Então, quando a gente fala de desenvolvimento integral, não é que esses conteúdos eram alheios à escola, não é que a gente não trabalhava questões sociais, culturais e emocionais, mas quando a base traz como uma proposta, ela tem que ser intencional, ela tem que estar sistematizada no currículo, portanto, também avaliada, a gente tem que avaliar as questões de interrelacionamento pessoal, as questões sociais, a inserção social desse aluno, a organização dele no mundo, e até nas competências gerais ficam mais claras, fica mais claro, questões culturais, o entendimento de que o aluno é um ser biopsicossocial e que, portanto, você tem que desenvolver todas essas dimensões. Então, tem que estar no currículo, tem que estar organizado e tem que ter propostas de avaliação e de promoção dessas competências, numa visão de um desenvolvimento mais integral. A primeira visão que a gente tem da base são as competências gerais, que o grande guarda-chuva, ela tem que ser desenvolvida em todos os segmentos da educação infantil e ensino médio, em todos os componentes curriculares, em todas as séries, e aí é um cuidado, porque quando é de ninguém, é de todo mundo, a gente corre o risco de ser de ninguém, né, dessas competências ninguém tomar a frente. Então, quando a gente deixar isso muito claro no currículo, isso aparece, isso concretiza nas ações de todos os componentes curriculares, de todos os professores, de todas as ações que acontecem dentro da escola. Então, empatia não é algo que você trabalhe exclusivamente numa aula, empatia e cooperação, você vai trabalhar, por exemplo, numa festa junina, você vai trabalhar responsabilidade de cidadania quando você tem alguma atividade que envolve a comunidade do entorno da escola. Então, essas competências, elas têm que ser trabalhadas, mas elas têm que ser também sistematizadas no currículo e, portanto, avaliadas, para você entender se a sua comunidade, se seu corpo discente está evoluindo com relação a isso. Mais recentemente, a gente também tem feito uma discussão junto com, inclusive com a Unesco, de que essas competências também têm que fazer parte da formação de professores, também tem que desenvolver essas competências, porque historicamente elas não fizeram parte dos currículos, da maioria dos currículos, de forma sistematizada, e é possível que algum professor não tenha
alguma dessas competências muito bem desenvolvida. Então, também tem que ser desenvolvida. Outro cuidado na hora de reorganizar o currículo é entender que quando a gente falava da desenvolvimento de competências, a gente já vai tocar nesse assunto, é uma forma particular de trabalhar, de uma prática educativa diferenciada. Mas tem já uma organização anterior que era, quando a gente tinha um currículo muito específico por componente curricular, era fácil, pegava o currículo de matemática, de biologia e organizava. Agora a gente tem uma competência por área, competências específicas de área, e não é uma justa posição ou um agregar de competências. Se vocês lerem, as competências, elas já são interdisciplinares na raiz, então tem que entender como que isso vai aparecer no seu currículo, como você vai organizar com os professores. Isso também foi motivo de crítica do ensino médio, porque até o fundamental, no caso fundamental 2, ou EFAF, ensino fundamental anos finais, elas aparecem, as disciplinas ainda aparecem, então estava muito tranquilo, ninguém estava questionando. Quando vai para o ensino médio, elas não são claras, elas estão lá, mas elas estão organizadas por área, e isso faz com que você tenha que realmente se esforçar para que essas competências de área sejam trabalhadas. Algumas das competências dizem respeito a 2, a 3 componentes, depende um pouco, às vezes é só de um componente, e você tem que olhar como que elas vão ser trabalhadas. Então, tem um esforço de estudar essas competências de área para entender como isso vai acontecer na prática, como isso vai acontecer no seu fazer, no fazer do professor. A gente tem um material que a gente produziu que faz essa distinção de áreas de conhecimento, componentes, as unidades temáticas e com esse desdobramento. Se você não tem esse material, solicite, porque a gente pode enviar para vocês, isso é tranquilo, que é uma organização para ajudar você a compor seu currículo, especificamente no que diz respeito à base. Então, você tem as áreas do conhecimento, depois os componentes, e cada um desses componentes, como eles são organizados em unidades temáticas, que são os macrotemas, depois os objetos de conhecimento, que é aquela parte que a gente estava mais acostumada, que são os conteúdos propriamente ditos, e por fim, as habilidades que estão relacionadas, que são desenvolvidas a partir desses objetos de conhecimento. Então, não pode pensar exclusivamente no objeto, mas é importante a ordem que eles estão, como que houve um remanejamento desses objetos, alguns foram protelados, alguns foram postergados e antecipados, tem que tomar cuidado para olhar essa organização, para nenhum aluno ficar com lacuna, mas o foco maior está no desenvolvimento de habilidades. E para desenvolver competências e habilidades, a base não traz o como, e ela nem fala de uma proposta sistematizada e organizada de desenvolvimento de competências. E tem algumas referências teóricas que fazem isso. Eu estou trazendo uma delas que é do Bloom. O Bloom morreu antes de terminar todas as dimensões que ele tinha proposto, ele fez só a dimensão cognitiva, mas ele tinha uma dimensão afetiva e uma física, que alguns dos seus seguidores tentaram dar continuidade, mas essa aqui nos ajuda muito a entender como que a gente organiza o desenvolvimento de competências. As competências, elas aumentam em número e em complexidade. Então, aqui, nesse quadro, tem vários desses na internet disponível, para você organizar como é que começa uma competência mais simples, que é essa primeira, e todos esses verbos que estão aí, de conhecimento. Então, quando você olha lá na habilidade que está descrita na base, você vai ver que começa com o verbo, que é o explicitamento da competência a ser desenvolvida. E esse verbo, você pode localizar aqui para entender o que pressupõe o desenvolvimento dele, porque de conhecimento até avaliação é a evolução dessa competência. Não vou entrar em detalhes aqui, mas rapidamente, conhecimento é quando você tira a informação, então mais básicas, você consegue observar, relatar, apontar, recordar, retirar do texto, enumerar, listar, são coisas simples, você busca a informação, tá lá e você tira. Depois você começa a entender o que essa informação quer dizer, então começa a parte de compreensão, que você começa a distinguir, já começa a descrever, já dá exemplos, ilustra, faz generalizações. A aplicação é quando você pega essa informação e já consegue transpor isso para outras situações, aplicar em outras situações. A análise e síntese é essa capacidade de você reduzir ou ampliar ou categorizar para você poder ter uma melhor compreensão e estabelecer as relações que esse conhecimento lhe proporciona. E, por fim, a avaliação. Aqui a avaliação não é dentro do ponto de vista de uma prova, de um instrumento. A avaliação aqui é no sentido de como eu consigo avaliar aquilo que eu sei e o que eu não sei, como eu consigo julgar, criticar, decidir. Isso é muito importante, porque é um dos focos que tem que estar presente na organização do seu currículo, na reorganização do seu currículo.
A base não fala o como, mas a gente sabe, até quem para aquele os textos iniciais da base, ele dá muitas pistas e até muitos autores, quando você começa a ler, você percebe, ele está falando disso, está falando daquele fulano e assim por diante. Mas a gente sabe que a metodologia ativa é o que é mais propício para você desenvolver as competências, de maneira que o aluno realmente consiga exercitar e executar a habilidade que a gente viu nessa tabela anterior do Bloom, que ele consiga realmente enumerar e não simplesmente reproduzir o que foi visto a partir de uma aula muito expositiva. Aqui tem alguns exemplos de STEAM, de aprendizagem maker, de gamificação, de sala de aula invertida, que são todas propostas, o peer-to-peer, aprendizagem por pares, que são propostas que vieram para justamente transformar a prática do professor, mas que já estavam olhando para essa perspectiva de desenvolvimento integral, de desenvolvimento de competências, então é bem bacana também se debruçar um pouco disso e entender como no seu currículo essas metodologias vão aparecer, tanto para a formação de professores, para que eles possam desenvolver, como também como proposta metodológica dentro do seu currículo. Obviamente, quando a gente fala de formação de professores, para poder executar tudo isso, eu também tenho que falar de competências que estão relacionadas a essa formação. Aqui a gente está trazendo, que faz parte do nosso programa de desenvolvimento docente, o PDD, e que também são referências do IST, do Instituto de Tecnologia Educacional, um instituto internacional que trabalha fortemente com a formação de toda a comunidade escolar. A gente está trazendo especificamente aqui de professores, mas eles têm de alunos, de gestor, mas do professor, que é onde começa toda a história, né? Se ele não tiver essas competências, de entender que ele precisa ser um aprendiz, porque as transformações são enormes, e a gente teve agora, nesse período de pandemia, uma baita aprendizado, né? A gente teve que se reinventar rapidamente, mas também a capacidade de analisar dados para fazer essa gestão da aprendizagem, de saber como eu transito nesse ambiente digital, né? Então, ser um cidadão digital e formar meu aluno para isso, com segurança, design, saber organizar essa aprendizagem, seja híbrida, seja online ou seja presencial, como que eu organizo, aprender a trabalhar entre os pares de professores e desenvolvendo os alunos, a questão de colaboração, que a gente aprende muito, e esse papel de facilitador, que é exatamente dentro das metodologias ativas, o professor, para desenvolver metodologias ativas, ele tem que ser um papel de facilitador. E a liderança, que é um pouco de motivacional e engajar os alunos. Não vou detalhar aqui, era isso que eu queria falar com vocês. Muito obrigada, até a próxima.